Olá, alunos do sétimo ano, aqui quem fala é o professor Lamartine, com mais uma orientação sobre a atividade 14, cujo tema é polígonos. Primeiro vamos ver a representação sobre os polígonos e os seus conceitos básicos. A definição do polígono. Um polígono é uma figura geométrica plana que possui as seguintes características. É formado apenas por segmentos de reta, é fechado, e esses segmentos de reta não se cruzam. Vejam esses dois exemplos aqui. Agora, veja ao lado dois exemplos de não polígonos. Veja que eles aqui não se fecharam. E aqui ele fez uma curva. Então, esses dois não são polígonos. Na atividade, pinte em cada fileira o desenho que é um polígono. Então você vai pintar aqui quais são os polígonos. Pode utilizar qualquer cor que você tiver aí, tá? Os polígonos convexos e não convexos. Então veja só, temos os polígonos convexos. O polígono convexo é cujo segmento que liga dois pontos quaisquer em seu interior encontra totalmente contido nele. Então aqui temos uma figura plana, né? E temos dois pontos e uns segmentos. Veja que eles estão contidos totalmente nessa figura plana. O polígono não convexo são aqueles que possuem alguns segmentos que ligam dois pontos de seu interior e não se encontram totalmente contido nele. Então pode observar que aqui dois pontos foram ligados e eles começaram dentro, passaram por fora e voltaram novamente dentro. Então nesse caso não é um polígono convexo. Iremos trabalhar apenas com polígonos convexos, que chamaremos simplesmente de polígonos. Os elementos de um polígono. Todo polígono convexo possui os seguintes elementos. O lado, né? Vocês podem verificar o lado do polígono. O vértice, né? Onde os pontos, os segmentos se encontram, formando os vértices. E os ângulos internos e ângulos externos. Cada polígono recebe um nome. Então aqui temos uma nomenclatura dos polígonos. Os polígonos que possuem três lados é chamado de triângulo ou trilátero. Os que têm quatro lados, quadriláteros. O 5, pentágono. O 6, hexágono. O 7, heptágono. O 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. E o 20, icoságono. Então aqui vocês podem ver a forma dos polígonos aqui, hexágono, pentágono, triângulo, octógono, enfim. Na 2, você vai escrever o nome dos polígonos, quanto é referente aos lados. Conte o número de lados e observe na tabela acima qual o seu nome. Então você verifique na tabela, você vai contar os lados e vai dizer que tipo de polígono é aquele, segundo aquela tabela lá, seguindo ela, tá? Número 3, observe cada polígono e complete. Letra A, aqui temos um polígono, aí ele tem aqui para você completar com a quantidade de lados e como ele é chamado. Mesma coisa na letra B. Aqui vocês vão ler na página 214 do capítulo 10, número de diagonais de um polígono. A diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos desses polígonos. Então aqui temos um polígono, né? E esse polígono temos as diagonais. Então veja a formação de quantas diagonais foram formadas nesse polígono. Para determinar o número de diagonais de um polígono, usamos a seguinte fórmula. D, que é igual a N vezes, entre parênteses, N menos 3 dividido por 2, onde D significa o número de diagonais e N o número de lados. Veja o exemplo. Vamos calcular o número de diagonais de um hexágono. Hexágono é aquele que possui 6 lados. Então aqui temos D, né, e a fórmula. Então vamos substituir o N
pela quantidade de lados desse hexágono, aqui ó, temos 6. Então, temos 6 menos 3 dá 3. 6 vezes 3, 18. E 18 dividido por 2 dá 9. Então, o hexágono possui 9 diagonais. Novamente, aqui temos uma atividade, né, na atividade número 4. Determine o número de diagonais de decágono, icoságono, heptágono e octógono. E aqui está a fórmula para calcular as diagonais desses polígonos. Aí ele diz aqui, utiliza a tabela como lado de cada polígono da página anterior. Então vocês podem voltar lá e verificar quantos lados tem um octógono, um heptágono e assim por diante, tá? Número 5. Um pentágono possui quantas diagonais? Então utiliza a mesma fórmula aqui para saber quantas diagonais possui um pentágono. Aí você vai marcar na que for certa, só tem uma. Número 6. O número de lados e de diagonais da figura a seguir está correto? Ele está dizendo que essa figura aqui temos 2 diagonais, né? E o número de lados são 4. Será que está correta? Sim ou não? Você vai marcar. Aqui temos a leitura da página 232 até a 235 do capítulo 10, onde nos refere à soma dos ângulos internos de um polígono. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Tendo isso em mente, podemos pensar em encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono. Veja o polígono, aqui temos o polígono e aqui temos o que? Os seus ângulos internos. Após traçar todas as diagonais por um vértice, iremos obter triângulo. Então aqui, ó, o mesmo polígono, foi traçado as diagonais e obtivemos esses triângulos, um total de 4. Ó. Então, sabendo que cada triângulo tem 180 graus, então basta multiplicar por 4, que deu 720 graus. Então, esse polígono possui 720 graus. Então, temos aqui a fórmula, logo a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é S, que é igual a N menos 2, vezes 180 graus, onde o S significa a soma dos ângulos internos e o N número de lados. Vejamos o exemplo. Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Sabemos que um pentágono ele é um polígono que possui 5 lados. Então temos aqui S, o N, né, o número de lados que temos 5, vezes 180. Então 5 menos 2 dá 3, e 3 vezes 180, então temos 540 graus. Então, um pentágono possui 540 graus. 7. Determina a soma dos ângulos internos a seguir dos polígonos. Escolha a maneira que preferir e resolva. Você vai calcular de um quadrilátero, de um neágono e de um heptágono. 8. A diferença, então a diferença é menos, está aqui, ó, entre as somas das medidas dos ângulos internos de um eneágono e de um quadrilátero. Utilize o resultado da questão anterior e faça sua subtração. Então, quando você calcular aqui, você vai fazer uma subtração entre esses dois que ele nos refere, do eneágono para o quadrilátero. Então, só há uma alternativa correta. 9. Qual é a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Então, a dica, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Então, todo triângulo tem 180 graus. Né? Aqui temos 80 e temos 70. E falta a medida desse ângulo aqui, que foi destacada por X. Aqui temos a resolução, né, o começo dela, para determinar o valor do ângulo X. Então, vai dar uma dessas alternativas aqui. E por aqui eu termino mais uma vez e esperamos nos encontrar na próxima. Até lá e valeu!